Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso programa e eu tô aqui mais uma vez com o meu digníssimo Ricardo Varela, já que a gente não consegue tempo, né? Um absurdo isso, Ricardo. Para trazer as pessoas aqui para ser entrevistar, mas eu sei que você está num momento diferente de vida, trabalhando como nunca trabalhou. Absurdo. E aí não consegue de fato tempo para poder as pessoas virem aqui em casa serem entrevistadas. Tá, mas o que você quer saber de mim hoje? O que eu quero saber de você hoje? Eu quero saber de você qual era a pergunta que eu tinha que fazer. Qual era a pergunta? Não sei, esqueci mesmo. Falar. Assopra. Ah, meu Deus, Catarina, me diga. Qual foi o momento de superação física que você teve ao longo da sua vida? Você teve algum momento onde você teve que ter uma superação de algo físico que aconteceu no seu corpinho? Nos seus sentidos? Conta pra mim. Ai, meu Deus do céu, uma história de superação física. Tá. Tem uma que eu vou falar e eu vou falar. Vai falar? Eu ia falar de uma outra. Isso, então fala da segunda. Porque se você ia falar da primeira já desistiu, então é melhor falar da segunda. Eu vou falar da segunda, mas é porque a gente tem no nosso cérebro um fenômeno de psicoadaptação, né? Sei. Que a gente pode passar por momentos muito difíceis, limitações físicas, mas a gente vai se psicoadaptando. Assim como boas também, né? Isso é comprovado pela ciência. Mas teve uma situação que aconteceu comigo, que tem amigos meus de infância que ainda não sabem disso, por exemplo. Eu estava vivendo o auge da minha, assim, o auge de várias coisas na minha vida. A gente tinha acabado de casar no papel, fizemos uma cerimônia super gostosa. Eu tinha acabado de desenvolver um programa super interessante de autoliderança e desenvolvimento humano. Esse programa tinha entrado no Conselho Nacional do SES, eu estava super feliz, empolgada. E a gente ia fazer uma viagem de final de ano para Gramado. E ele tinha ido para São Paulo, eu estava esperando a minha filha chegar de viagem para eu poder depois encontrar com ele. E ele foi. E eu dormi super animada, sabe, planejando, nossa, meu ano que vem, como é que vai ser. Sabe aquela coisa, você fazer o scriptzinho certinho? Aquilo que você ensina para todo mundo fazer, né, para os seus clientes, para os seus mentorados, né? E eu sentei para fazer, não, meu plano de ação e tal, minhas metas. Fui dormir e acordei. Quando eu acordei, eu comecei a me sentir meio tonta, mas até então eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo comigo. E aí o Ricardo me ligou e falou, como é que você tá, amor? Eu tô te esperando e tal, tá tudo bem, nananã. Isso de manhã ainda. E eu falei pra ele, engraçado, eu tô meio doidona, parece que eu fui meio baseado, qualquer coisa, sei lá, qualquer coisa, tô me sentindo meio out, assim, sabe? Ele, doidona? Como assim? Eu falei, sei lá, não tenho a menor ideia, tô me sentindo meio rodando, assim. E aí ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não sei, desliguei. Sentei para começar a estudar, não conseguia olhar a tela do computador. Falei, cara, eu não tô conseguindo focar nas palavras. Resolvi levantar. Quando eu fui levantar e botar o pé no chão, não conseguia mais pisar no chão. Eu tava vendo tudo rodando e girando. E eu completamente tonta e pá, parei de ouvir. Não tava conseguindo ouvir mais absolutamente nada com o ouvido esquerdo. E eu entrei num pânico, eu fiquei completamente desesperada, eu tive síndrome do pânico, eu tive vontade de pular pela janela, de sair correndo. Eu lembro que eu liguei, eu fui direto para emergência do hospital, e aí quando eu cheguei lá, eu fui diagnosticada com um quadro de surdez súbita. Ai, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso, tem cura. Olha, alguns quadros são reversíveis, outros não. Mas como você é muito jovem, é atleta e tal, como você é muito jovem, né, e tá vindo exatamente no momento que isso aconteceu, a chance de reverter é muito grande. Mas nesse dia, eu entrei assim em curto-circuito. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia raciocinar, eu estava muito tonta. Eu ligava pro Ricardo, acho que de 2 em 2 minutos, né, Rick? Pô, 1,5. de 1 minuto e meio, eu não tô conseguindo respirar. Eu começava a ter crise de falta de ar. Aí ele me acalmava, desligava o telefone.
a crise voltava, com aquela sensação de que eu ia morrer, né? Uma situação de morte. E a minha vontade chegou. Eu olhei pela janela e falei, cara, eu vou pular pela essa janela para ver se essa confusão mental vai embora. E eu fiquei muito, muito mal. E uma amiga minha, uma grande amiga minha na época, veio aqui em casa, ficou comigo, ela virou a noite comigo, porque eu não conseguia, a minha vontade era pular pela janela. E eu tomei um monte de medicamento e eu não conseguia deitar, eu ficava sentada para ver se parava de rodar a cabeça. E aí, em determinado momento, de madrugada, eu comecei a vomitar, e eu vomitei umas 26 vezes seguidas, até que eu botei um banquinho na pia, aí deitei a cabeça na pia e ficava levantando e vomitando, levantando e vomitando. Então foi uma sensação horrorosa. E o Ricardo teve que voltar de São Paulo, a gente fez vários exames com os melhores neurologistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, vários exames pelo plano, particular, otorrinos, várias consultas, reiki, todas as terapias integrativas que vocês possam imaginar, eu passei no desespero durante quase um ano. Fui para a viagem, o médico aconselhou ir para a viagem foi muito boa, me fez muito bem, porque o Ricardo me deu muito suporte emocional, ele foi muito, muito nesse momento atencioso comigo, muito carinhoso e prestativo comigo, assim, sabe, estando do meu lado sempre. Quer meu café? Toma meu restinho. Sempre muito carinhoso, muito atento, né, àquela situação que eu estava vivenciando. E eu estava voltando de viagem, já tinha gente me chamando para fechar mais turmas do programa. E eu fechei aquela turma e parei de oferecer, porque eu passei o resto do meu ano, que foi inclusive no ano passado, isso é uma coisa muito ano retrasado, né, Rick? Que é uma coisa muito recente. Eu passei o resto do ano retrasado tentando ficar boa do meu ouvido e eu não fiquei. Então hoje eu não escuto de um lado do ouvido. O processo de adaptação foi difícil, porque as pessoas olham para você e elas falam, você tá ótima, você não tem problema nenhum. Mas ambientes com muito barulho, eu tenho dificuldade de ouvir. Hoje a gente estava até brincando, porque estavam tocando uma música lá fora, lá fora, na rua, né? E aí eu cheguei pra minha filha e falei assim, filha, tira essa música daí que tá tocando. Mãe, você sabe que essa música tá tocando lá fora, né? Então, assim, algumas coisas ainda, elas, né, não adianta, você não tem mais. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa, eu vou e viro ela, fica aqui desse lado que eu vou te ouvir melhor. Faz parte da vida, né? Mas eu sempre cuidei de todo mundo, eu sempre fui aquela pessoa que estava ali pronta para resolver todos os problemas de todo mundo, dos meus clientes, né? Meus clientes não eram só meus clientes, eram pessoas que eu carregava praticamente no meu colo, que eu ajudava, que eu vestia a camisa junto com eles. E passar por isso foi muito importante para eu fazer volto para o caminho mais importante nesse momento, que é o caminho de dentro, e começar a cuidar de você. Porque a gente fala que a gente cuida da gente, mas a gente não cuida, a gente se entrega 100% pro outro e a gente fica sem bateria pra gente. E isso, situações como essa fazem a gente parar e voltar e olhar para dentro de você de verdade. Para as suas dores, para as questões que você não acolheu dentro de você, que você vai superando, mas você não para acolher, para processar, para ressignificar, para entender o que aquilo está te falando, o que aquilo está te conduzindo. Então foi um momento de superação física, uma história de superação física que não foi superada, né? Que eu tenho que superar todos os dias, que eu tenho que lidar com isso todos os dias, que eu tenho que enfrentar na minha vida isso todos os dias, e que é isso, e que é muito bom para mim perceber que isso de alguma forma me conecta com um universo de pessoas na nossa sociedade que são invisíveis e que a gente fala que a gente tem que incluir essas pessoas, mas na verdade nós precisamos nos incluir também na vida dessas pessoas, né?
Então, eu tô sempre tentando não querer que o outro se inclua na minha vida, mas entender como que eu posso também me abrir mais para entender um pouco a história da vida do outro, mas ao mesmo tempo agora me ouvindo mais também. Então essa é a minha história de Muito bom. superação física. Não, eu vivenciei bastante isso e a gente que não tem o problema não consegue perceber ou entender de fato aquilo que a pessoa está passando. Você está vendo do seu lado, mas só a própria pessoa, que são sentimentos muito internos, muito da própria pessoa. E mesmo convivendo com a Catarina do lado ali, a gente não tem a percepção real, porque não é conosco. Então, nesse momento, é apoiar. Às vezes você tem vontade de jogar pela janela mesmo, mas, enfim, tem que apoiar, porque é muito difícil. Então, de fato, hoje, ela passou já por um processo de adaptação. O ouvido esquerdo não funciona 100% e o ouvido direito, graças a Deus, funciona 100%. E aí, é isso, é uma questão de adaptação. Para sempre, né? Para sempre. Ou até um dia que resolver voltar, mas enfim, é para sempre tendo essa condição que... E não tem explicação, os médicos não conseguem dizer porquê. Fica tentando mapear, mas o fato é que a gente tem que conviver com isso. Tem que conviver com isso e bola para frente. Então, é uma boa história. Como história. Como história. Como história é uma boa história, mas para poder entender que... E qual foi a força que eu tive que usar em relação a isso? Qual foi a força que você teve que usar? Uma das forças que me guiou muito para superar isso foi a força da espiritualidade. Porque eu busquei muito recurso em meditação. Eu sei que a meditação não necessariamente está ligada, né, à questão da espiritualidade, mas eu usei a meditação como uma prática de espiritualidade, né? De me reconectar com o todo, com o universo, com o silêncio, com pequenos movimentos. Não, você ficou mais antenada, com certeza absoluta. E você ficava falando assim, nossa, você está tão mais calma, você está tão mais tranquila. Você lembra? Você realmente mudou muito, você está mais assim, sabe? Mais aceitando mais as coisas. Não, foi um momento bom para repensar, de fato. Acho que essas dificuldades da vida, principalmente na questão física, né? Te faz repensar, no final das contas, o quão falível nós somos e tudo mais, e alguns valores desnecessários abrem a porta para se ir embora, e a gente também abre a porta para outros valores que são de fato mais importantes para a vida, que permaneçam, sejam mais consistentes na nossa... E tem uma coisa que eu acho que é assim também, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade física, mas aí você faz uma cirurgia, você faz um procedimento e você fica curado, né? E tem coisas que não, tem coisas que vão te acompanhar, algumas limitações vão te acompanhar para o resto da sua vida. E você tem que aprender a lidar com isso. Mas com certeza você tem recursos internos, assim como eu encontrei na espiritualidade, esse fortalecimento para começar a me enxergar de uma outra forma, enxergar a vida, as relações de uma outra forma. Com certeza também você tem recursos internos e forças que podem te ajudar a lidar com os seus desafios. Exatamente. Então esse recado é para você que tem suas limitações, suas preocupações, suas questões às vezes físicas e tudo mais. O que você pode trazer de benefício sobre isso que você vive, essa dor física, vamos dizer assim? O que você pode enxergar por outro ponto de vista que possa te favorecer? Essa é a ideia aqui, né? Pode ser, se você achar que sim, um beijo e grande até beijo. semana que vem.